Sócrates, os gregos são os fundadores da civilização ocidental, brancos, né? Estão lá cobertos pela névoa de 2.500 anos atrás, e os outros são pretos, os outros são pobres, os outros são moradores de favela, os outros são os africanos que vieram de lá acorrentados como se fossem coisa. Mas a religião é tão complexa e tão bonita nos dois casos. É preciso perceber religião não como um conjunto de rituais. O importante não é eu adorar essa estátua ou eu fazer esse procedimento ritual, desse banho ou disso ou daquilo. O importante na religião não é isso. É a visão de mundo que ela proporciona. E tanto no caso grego, quanto no caso dos bantus, por exemplo, que era a maioria no Rio de Janeiro, os bantus que vinham de Angola, que vinham da região do Congo, gregos e bantus, né, tinham a mesma concepção em relação à felicidade. A vida é boa. A vida é boa, a gente está vivo e tem que aproveitar. Afinal, até a prova em contrária, ela é uma só. Mas para viver bem, a gente tem que estar de bem com os deuses. A gente não pode desrespeitar os deuses. A gente tem que prestar nossa homenagem. E é bonito que você acredite nos deuses ou não, quando você presta homenagem a eles, você se coloca na posição humilde de quem reconhece a sua condição de mortal, como diria Homero, de comedor de pão. E aí, nessa condição humilde de comedor de pão, você não vai ser um ser arrogante, que pisa nos outros, que te acha superior aos outros. Então a religião, ela vai te dar uma visão de mundo, ela pode te dar uma religião complexa, uma religião aberta às ambiguidades, né? aberta a uma dialética, ela pode te dar uma concepção de humano, ela pode reconciliar você com a realidade que você está experimentando. Isso tanto a religião afro-brasileira faz, quanto a religião grega fazia. Isso é muito importante. Eu lembro que eu peguei um livro de um antropólogo da UERJ, já falecido, Flávio Pessoa de Barros, e era um livro dele sobre Xangô, a fogueira de Xangô, né? E que a gente pode aproximar da figura de Zeus. Xangô está lá no artigo, né? Os dois têm machado, os dois têm como símbolo o trovão, os dois têm ligação com a justiça, os dois são guerreiros, os dois são mulherengos, né? Embora Zeus fosse um mulherengo e homerengo também, ele era, né, nesse padrão bissexual, Zeus não deixava escapar nada nem ninguém, né? Era o protótipo do pega geral, pega para capar, não era bem para capar, mas enfim. Então, a gente tem o livro do Zé Flávio Pessoa de Barros, a Fogueira de Xangô, ele trata os cantos de candomblé como música sacra, música sagrada. Aí vocês vejam a força que a palavra tem. Então, eu propositalmente chamei os gregos de macumbeiros, não é? Para inverter o processo habitual, que é você pegar essa população afrodescendente e as práticas culturais dela, a visão de mundo, a dimensão sagrada, as músicas, os rituais, serem menosprezados, serem menoscabados, serem diminuídos, serem tratados como coisa vulgar, como coisa inferior, selvagem. Tudo bem, pode tratar assim. Agora, se tratar assim, tem que tratar o Sócrates assim também. Então, o Sócrates também é um macumbeiro. Também mandou o cara fazer despacho, cortar lá o pescoço do galo, derramar sangue para ele. Tá? E aí, os gregos faziam a libação. Aí se aparecem as cenas, né, nos vasos de cerâmica, o sujeito com um lindo vaso despeja o vinho, aí ele despeja parte do vinho para os deuses, faz aquela homenagem. Chega aqui no boteco da Praça Maior, o cara está fazendo isso com um copo de cachaça. Peraí que eu deixa eu dar um pulsando. Certo? É a mesma coisa. A gente está aqui no lugar do Museu de Arte do Rio, que nos acolheu e a quem a gente agradece, numa sala chamada Escola do Olhar. E a gente lembra um antropólogo alemão que se naturalizou norte-americano, Franz Boas, que ele dizia: o olho que vê é o olho da tradição. A gente não vê com a dimensão, né, a capacidade da visão. A gente vê com o que a gente internalizou a partir da nossa cultura e da nossa trajetória. Se na nossa cultura e na nossa trajetória o boteco, o pé sujo, que o nome já diz tudo, né? A gente acha que aquele pé está sujo, a ideia de sujeira, a ideia de feiura, a ideia de selvageria, né? A gente não percebe que quando o cara está jogando, aí a gente acha graça, né? No máximo, as nossas elites acham graça na cultura popular. Ah, que engraçado, cara. Aí depois o cara entra para a faculdade de Direito, História, Filosofia, aí vai ler.
grego, o diálogo de Sócrates, o diálogo socrático, escrito todo por Platão, né, que Sócrates não escreveu nada. Então, quando a pessoa dizer, eu estou lendo Sócrates, você fala, qual? Sócrates, jogador de futebol. O outro não deixou nada escrito. Então, mas tem muita gente que tira essa onda, eu estou lendo Sócrates. Meu filho, você está lendo Platão, né? Não está lendo Sócrates. Está lendo as histórias do Sócrates contadas pelo Platão, que aliás é bem diferente de como outros contam. Aí o cara lê e fala, nossa, que lindo ele mandar sacrificar um gado, acho que cena bonita, uma cena tocante da filosofia, e não percebe que é um despacho, não percebe que tem aquilo na esquina dele, e ele passa, que nojo, o pessoal botando farofa, botando frango aí, no meio da rua. Tinha que acabar isso, o Brasil tinha que se civilizar, entendeu? Vieram esses pretos da África, trouxeram essa merda e tal, porque a gente não tem uma religião direito. Então o preconceito, né, ele se dá sobretudo pelo olhar. É o olhar que vê o que é belo, o que é feio, o que acha que é belo, o que acha que é feio, né? A coisa mais revolucionária que aconteceu na luta pelo movimento, né, de afrodescendentes nos Estados Unidos e no Brasil foi afirmar que o negro é belo, que a negra é bela, certo? Que o cabelo é bonito, né? Que a pele é bonita, que aquela cor é bonita, que aquele tipo de nariz é bonito. E também que aquela cultura é bonita, que aquela religião é sagrada, ela é digna, tá? E ela é complexa, ela não é simples, tá? Aquilo faz parte de um sistema ritual, aquilo precisa ser estudado, aquilo demora muito tempo para você entender o significado daquelas ações. Uma iniciação do candomblé ela só se completa mesmo depois de 21 anos. Ora, qual a religião que você precisa de 21 anos para completar o processo? É porque ela demanda vivência, experiência, transmissão de conhecimento. Então, respeitar a religião afro-brasileira, respeitar o passado do Brasil, o presente e o futuro do Brasil. Não é tolerar. Porque tolerar, eu estou tolerando uma dor no joelho. Não, eu estou com essa dor, mas eu tolero. Você tolerar, não tem que tolerar coisa nenhuma, você tem que respeitar, você tem que dialogar. E para respeitar e dialogar, você precisa conhecer. Você não pode simplesmente achar que é inferior sem saber o que é, né? Portanto, quando você compara Sócrates e diz que os gregos são macumbeiros, você está num exercício simbólico de revalorização, né? De encarar a religião brasileira no seu valor verdadeiro. Uma outra questão que pode ser trabalhada aqui em sala de aula é a questão da democracia ateniense. Vitor, religião tudo bem, sexo, vinho, gigante de um olho, tá ótimo, mas falar de política eles não vão topar. Bom, desculpe, mas vocês não têm uma tarefa mais difícil que a minha, que a incumbência que eu tive, que foi dada por um grande amigo meu, que tinha sido meu aluno, depois se transformou no meu professor, né? Que atualmente é uma pessoa muito conhecida aqui no Rio de Janeiro. Ele entrava em penitenciárias no Rio de Janeiro desde os 18 anos para dar aulas em escolas de segundo grau, que por incrível que pareça, o nosso governo estadual, ele só fornece aquilo que seria a escola de primeiro grau. O ensino médio não é fornecido para os detentos do sistema penal, como se eles precisassem ter um ensino médio, né? E aí uma educadora, que na verdade era agente do DESIP, chamada Regina, agora me Brasil, o sobrenome dela, Regina juntamente Brasil. com esse professor, né, com esse aluno de história que depois se transformou em professor e hoje deputado, Marcelo Freixo, eles começaram uma escola do que era então segundo grau em penitenciárias de Niterói, né? E numa dessas escolas o Marcelo me chamou para dar uma aula, uma escola que funcionava na penitenciária de Niterói, uma aula sobre a democracia ateniense. E aí como é que você dá uma aula sobre a democracia ateniense para um público formado por pessoas que estão ali cumprindo uma pena, né? Para aquilo que a gente chama normalmente de preso. E aí a comparação se faz necessária. Na Grécia Antiga não havia pena de prisão. Considerava-se uma coisa tão terrível que ou você matava a pessoa, ou você exilava, ou você multava, ou você tirava os direitos de cidadania dela, mas você só prendia ela por aquele período em que ela estava esperando, né, a condenação à morte ser cumprida. Não havia pena de reclusão durante anos. Isso era uma coisa impensável para um grego, dizer assim, mas não se faz isso nem com um animal, como é que a gente vai fazer isso com outro ser humano?
E é incrível que a nossa sociedade tenha pensado isso, né? Que isso seja uma tradição que ainda persista hoje. O encarceramento, o aprisionamento de seres humanos, como a gente não faz nem com bicho. Bom, e aí eu fui lá dar aula para essa turma, né? E foi incrível, porque eu tinha que pensar uma aula sobre a democracia ateniense. E o que eu pensei? Bom, a aula, diz o Paulo Freire, ela deve ser dada a partir da experiência que o teu aluno tem. E qual a experiência que esses alunos tinham em relação à democracia, em relação às nossas instituições? A principal experiência que eles tinham era com o nosso sistema judiciário. E aí eu novamente me vali do Sócrates, não o Sócrates que jogou no Corinthians, mas o Sócrates filósofo. O Sócrates, quando foi condenado, ele foi condenado, como eu falei ali, ao ar livre, num tribunal que funcionava ao ar livre, com 501 cidadãos. Era engraçado o julgamento na Grécia Antiga, porque o próprio cidadão tinha que se defender, não tinha advogado. A existência de advogado, ela é muito importante, porque é alguém que sabe as leis e que pode te ajudar. Mas ela também é complicada, por quê? Porque quem tem mais dinheiro contrata mais e melhores advogados. Então ela também permite que você leve vantagem na utilização da lei. Por exemplo, se alguém quer condenar um professor, e se uma chefia de um departamento ela se junta com a reitoria, com a procuradoria geral, eles vão ter aí uns 10 advogados contra o professor que não vai ter nenhum, vai ter que contratar um do seu próprio bolso. Quem que tem mais chance de vencer uma iniciativa dessa? É claro que é o poder, no caso, a chefia, digamos, do departamento de história da UF, a procuradoria geral da UF e o reitor da UF, né? Também chamado de magnífico, como costume chamar os nossos reitores de magnífico, embora o reitor seja apenas um funcionário da universidade, assim como eu sou também um funcionário da universidade. Espero que não me processem por isso, né? Eu lembro que ele é um funcionário público, que eu lembro que todo o dinheiro que ele ganha, ele recebe por conta de uma função pública que deveria ser em benefício do público, e eu não vejo por que processar um professor depois de 31 anos, porque ele questiona a realização de um concurso durante uma greve. Mas se ele acha que isso é uma boa utilização dos recursos públicos, colocar a Procuradoria-Geral da UF, os advogados da UF para processar esse professor por difamação, né? Terei eu que contratar um advogado, gastar do meu bolso, porque eu não tenho advogado para mim, né? Ele tem os advogados para ele. Mas Sócrates teve que se defender sozinho. Eu queria que fosse assim, porque seria eu e o magnífico reitor, eu tomaria, né? Um debate, 501 pessoas da universidade sorteadas, como sorteava na Grécia Antiga, eu e o reitor, a gente dialogando, né? Eu topo, tá aí o desafio, se quiser, a gente abre mão de advogado, não gasta tanto dinheiro do público, esse dinheiro suado dos brasileiros, para processar um réis professor, e a gente vai para o ar livre. Eu proponho aqui a Praça Mauá, perto do mar, que tem o ar da liberdade, a gente respira o ar da liberdade, e a gente dialoga, né? E vê quem merece punição, se o magnífico ou se o Reles e o humilde professor que aqui está diante de vocês. Então o Sócrates se defendeu sozinho. E a defesa era interessante porque ela se dava em duas fases. Primeiro, você tentava dizer se você era inocente ou culpado. Obviamente que o Sócrates disse que ele era inocente, que ele não tinha desrespeitado os deuses da cidade, né, que ele não tinha corrompido a juventude, como ele era acusado. Ele foi considerado culpado. E aí era interessante que em Atenas, quando você era considerado culpado, você tinha o direito de propor a sua própria pena. Interessante, né? Como se fosse assim, você tinha o direito de se redimir admitindo a culpa, tá? E aí o Sócrates se rebelou, né? Subversivo que ele era, falou: não, eu proponho sim uma punição, que eu seja alojado no Pritaneu, que era a casa de honra da polis, e alimentado durante um mês com os recursos provenientes de toda a comunidade. Quer dizer, ele estava propondo ser homenageado, porque ele estava dizendo que aquilo que ele estava fazendo, era em benefício da juventude, em benefício da cidade, em benefício da polis, que a punição que ele deveria ter era ficar um mês comendo de graça, né? Tem gente que está muito mais do que um mês comendo de graça, né? E ocupando cargos valiosos e gastando dinheiro público. E o Sócrates se propôs humildemente apenas um mês. Aí o pessoal se revoltou: pô, esse cara não quer admitir nenhuma culpa,
Mas foi um tapa na cara que ele deu do pessoal. Olha, eu não vou admitir culpa. Se eu não estou errado, e eu também não sou Sócrates, sou apenas Marcos Alvito, mas se eu não estou errado, eu não vou admitir culpa, eu não vou me retratar, por falta de coragem. Porque a coragem é, sim, não a coragem de bater, matar, não a coragem de perseguir, não a coragem de se juntar com o poder para massacrar alguém, mas a coragem de defender as suas ideias, ela é fundamental para a cidadania. A gente tem um corpo de cidadãos, que pode ser um corpo de professores, alunos e funcionários, que não é capaz de se arriscar pelas suas ideias, a gente vai virar escravo, a gente vira escravo do poder. Tem que ter coragem, sim, e coragem é colocar o seu na reta, coragem é se arriscar, coragem é se manter firme diante de um público hostil, diante de um massacre, diante da mentira. Coragem é isso. Coragem não é bater nos outros, tá? Coragem não é dar tiro, coragem não é ser forte, tá? Coragem é ter coragem de não ofender os outros mesmo quando ofendido, de você manter o debate dentro de uma dimensão política. E Sócrates teve essa coragem. O que acontece? Ele é condenado. Para os meus alunos daquele dia, eles tinham sido condenados num processo totalmente diferente. Eles foram condenados num tribunal em que você tinha um juiz. Eu vi uma dessas condenações, o juiz branco de classe média, histórico sociologicamente branco de classe média, um público histórico sociologicamente branco de classe média, de estudantes de universidade, 7 jurados brancos de classe média e um réu, adivinho, histórica e sociologicamente negro, morador de uma favela, e que estava sendo julgado nesse dia. Contei esse exemplo para ele. E nesse dia, o que aconteceu? O morador era acusado de tentar dar um tiro num sujeito que teria paquerado a amante dele num samba da favela. Então era um estereótipo puro: favela, preto, samba, mulher, confusão e tiro. Vai acabar na cadeia, certo? Ele não conseguiu acertar tiro nenhum, ou porque o sujeito saltitou muito pelas goelas, ou porque ele era muito ruim de tiro mesmo. Mas mesmo assim, 8 anos depois ele estava sendo julgado. Esses 8 anos, ao contrário do Pisolato e de outros, que pegaram o jato, foram para a Itália, e fugiram para lá e para cá, ele ficou na favela fazendo o serviço que ele tinha a fazer, trabalhando como trabalhador que ele era, ele nem fugiu, e foi julgado. E esse julgamento foi um negócio incrível, porque o advogado, o promotor, que é pago com dinheiro público, pago com o nosso dinheiro, ele disse: olha só, você já me conhece, comigo o bandido é na tranca, que no caso é a prisão, mas ele usou esse termo de baixo calão, a tranca, ou então a vala. A vala. Se fosse antigamente, manda lá, mata e joga lá o corpo no cemitério dos pretos novos. É um preto velho, mas joga no cemitério dos pretos novos, que o lixo vai para lá mesmo, o lixo humano, social vai para lá. Falou: comigo é assim, então para mim não tem esse bandido aí, tem que ser condenado. Pronto, acabou, não tem mais conversa, não vou ficar falando de código disso. Condena logo esse safado, manda logo ele para tranca. Pô, eu não posso mandar ele para a vala, como você dissesse, eu estou até com vontade, mas não posso. Então manda ele só para... E é incrível que o nosso direito, aquilo que o promotor e o advogado de defesa falam, não fica registrado. Eles podem falar o que eles quiserem. Eles podem trabalhar do jeito que eles quiserem, o preconceito deles. Aí veio o advogado de defesa, falei: pô, enquanto ele falava isso, o público branco de classe média achando graça, e o réu lá, olhando, naquele público totalmente hostil a ele e pensando: estou ferrado, eu vou ser julgado por esse cara, estou ferrado. Aí veio o advogado de defesa. O que o advogado de defesa diz? Bom, agora o cara vai defender, vai falar do preconceito e tal. Não. Ele vira para o réu e fala assim: senhor jurado, senhor juiz, por favor, excelência, olhe para este réu, olhe bem para ele, esse é o advogado de defesa. Pobre, ele queria começar falando preto, mas tem uma lei, Afonso Arinos desde 80, que ele não podia falar. Então, pô, mas ele alongou o pobre. Pobre, aí o pessoal entendeu, pobre, favelado, entendeu? Ignorante. É um milagre que esse sujeito tenha arrumado a mulher para casar com ele. Vocês vão acreditar que ele tem uma amante? Se for advogado de defesa. Eu tenho isso gravado em fita cassete, certo?
porque vocês não vão acreditar. Esse foi o nível da discussão que pode levar alguém para a cadeia. E quantas pessoas decidiriam que esse sujeito podia ficar 15, 20 anos na cadeia? 7 pessoas, 7 jurados, mais um juiz. Um detalhe, quando o réu é entrevistado pelo juiz, as palavras do réu não são registradas pelo escrevente. O juiz pergunta ao réu, você sempre foi morador do morro, vamos dizer, de Cantagalo, Pavãozinho? Aí o réu diz, sim, eu sou nascido e criado. Isso não é anotado pelo escrevente. O juiz tem que chegar para o escrevente e dizer assim, o réu afirma que sempre foi morador do morro do Pavãozinho. O réu não tem direito a ter a sua voz registrada. Não sei se vocês sabiam isso do direito brasileiro. Não. Mas os presos, os meus alunos, sabiam. E como eles sabiam isso muito bem, porque muitas vezes ele se explicava e o juiz entendia uma outra coisa. E quem é ele para ousar dizer, seu juiz, eu não falei isso aí do jeito que o senhor está resumindo. E eu vi isso acontecer. Eu vi um juiz que o cara disse assim, não, eu fui preso, eu estava lá na minha barraca. Barraca na favela? O que é barraca? É na verdade um estabelecimento comercial. Ele chama de barraca, mas às vezes é uma salinha na frente da casa dele, onde ele coloca lá os biscoitinhos, o negócio, cachaça, ele vende. Aquilo que é a barraca dele. Aí o juiz vira para o escrevente e fala, o réu disse que estava acampado numa barraca em frente à casa dele. Ele não entende, ele não conhece. Então, aqueles meus alunos puderam ter a dimensão da diferença entre uma democracia participativa, em que o próprio cidadão se defende sem esse aparato burocrático, que aliás é um dos poderes menos questionados no Brasil, é o poder judiciário, né? São os maiores salários, são os maiores privilégios. Se você chegar no fórum, você vai ver que a Revolução Francesa ainda não chegou ao fórum. A ideia de cidadania não chegou ainda ao fórum. Por quê? Você chega no fórum, tem elevador para cidadãos comuns de segunda classe, né? Óbvio. No caso, eu, vocês. E para magistrado. Por que o magistrado tem que entrar no elevador especial? Será que não pode respirar o meu ar? Será que não pode entrar em contato comigo? Será que é uma questão de segurança? Mas não tem nenhuma explicação, simplesmente um elevador próprio para os magistrados. Gente, isso é lá da sociedade de corte. Isso é lá da Idade Média. Acaba com isso. Eu cheguei uma vez para dar aula na escola de magistratura, me chamaram para dar uma palestra, né? Vocês já devem ter notado que eu sou assim um pouco subversivo, digamos assim. E eu cheguei para dar a palestra. A gente entrava pelo estacionamento e tinha um elevador. Como só tinha um elevador, eles colocaram uma placa dizendo assim, senhores alunos, visitantes, no caso de haver um magistrado ou professor presente, professor no caso da escola de magistratura, vocês deverão ceder o lugar na fila. Então tá aquela fila imensa, aí chega o magistrado, ele entra na frente de todo mundo. Bom, eu cheguei na aula na escola de magistratura, era para eu falar da violência da favela. Eu comecei a falar da violência do quê? Do tribunal, comecei a falar dos privilégios dos magistrados, da anticidadania que imperava, né? Claro, vocês podem imaginar que foi um sucesso. Não me expulsaram, mas eu não sei porque nunca mais me convidaram para falar. Então você pode explicar a nossa democracia em que a gente delega o poder para um representante e a gente fica nas mãos desses burocratas. São burocratas. Burocratas é um termo sociológico, tá? Faz parte da administração do Estado, não é xingamento. Deveria ser, mas não é. Burocrata é apenas um termo descritivo. E você mesmo não pode se representar. Você mesmo não tem acesso direto às decisões. Você não pode tomar a decisão, você tem que eleger alguém para tomar a decisão por você. E eles tomam as decisões que a gente está vendo, né? Antes de falar de partido, antes de falar do deputado A, B, C ou D, antes de falar de corrupção, a gente tem que falar do sistema político que ordena isso tudo. E é um sistema político representativo e não participativo. E isso os meus alunos lá da penitenciária sabiam mais do que ninguém. Eles sabiam a diferença entre você poder falar e a sua voz ser traduzida e distorcida pelo juiz. Então, no final das contas, não foi tão difícil assim dar uma aula sobre democracia ateniense numa cadeia, tá?
Portanto, é outro exemplo que vocês podem utilizar para tentar perceber como é que é o sistema político da gente hoje. Para elevar um pouquinho o nível da discussão política, que fica só se o fulano é bandido, se é ladrão, se ele não roubou, se ele roubou, se a presidente é isso, se a presidente é aquilo, despersonalizar e estudar o nosso sistema político. Só faltam dois exemplos. O primeiro exemplo é da concepção mesma de coisas muito simples, como uma categoria rico e pobre, tá? O sétimo exemplo são vocês que vão dar, é a oficina de vocês. Mas a categoria rico e pobre, até essa era problematizada, se a gente for ver em comparação com a Grécia Antiga. Por quê? Os termos que se usavam para rico e pobre eram Plausius e Penés, tá? Só que Plausius e Penés não tem a ver com a nossa concepção quantitativa de rico e pobre, não é? Rico e pobre é o dinheiro que a pessoa ganha. Isso que define rico e pobre, né? O que já é uma definição pobre, né? Porque aristotelicamente não diz nada sobre a pessoa. O que interessaria seria a capacidade dessa pessoa de criar, de elaborar, de dialogar, né? Então teria muita gente rica que seria pobre, humanamente falando, e muita gente que é pobre, economicamente, humanamente falando, seria muito rica. Mas para os gregos, essa palavra plausios, que a gente traduz a falta de outro termo como rico, ela não significava rico. Ela significava uma pessoa que não tinha necessidade de trabalhar. Então, se você tinha um homem com amplos recursos financeiros, mas ele trabalhava, ele não era plausios, ele era um penés. E penés vinha de uma palavra grega que significava necessidade. A grande questão deles é que a necessidade era o oposto da liberdade. Então, penés era um homem que não era livre. Ele podia não ser escravo, mas livre ele também não era, porque ele era obrigado a trabalhar. A grande questão não é o trabalho pode ser maravilhoso, mas a obrigação de trabalhar, ele não poder escolher, que nem o Wilson Batista, eu sou vadio, porque tenho inclinação, desde quando era criança, tirava samba canção, que não é obrigação, não é isso? Que você faz por arte, que você faz por amor, que você faz por prazer. Então, Penés era quem vivia imerso na necessidade. Um Ike Batista da vida, um Steve Jobs, enfim, esses grandes ídolos do mundo contemporâneo, do mundo corporativo contemporâneo, que depois a gente descobre como é que eles chegaram onde estão. Todos esses homens, se bem que botar o Ike Batista e o Steve Jobs chega a ser até uma injustiça, mas de qualquer maneira, quem são? Para o grego, Penés. Nenhum deles chega a chamar de plausios, porque ele trabalha que nem um maluco, vive com celular, atendendo. Para o Aristóteles, esse cara aí, de um baixo teor de humanidade, não só no tratamento que ele dá aos seus empregados, etc., aos seus consumidores, mas principalmente, cadê onde está? O Steve Jobs, nesse sentido, ele criava, né? O Ike Batista não tretava. Mas, de qualquer forma, a imensa riqueza não seria critério para ele ser chamado de plausios. Ele ia ser chamado de penés. E um cara de médios recursos, mas que não trabalhasse, é claro que no caso grego isso era problemático, ele não trabalhava.